Pergunta 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Resposta: nem sempre. Pode pedir que lhe haja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, mas se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. O que é isso? Tem uma questão da liberdade, tem a ver com a escolha das provas, em que nós participamos ativamente na escolha das provas. Tem a questão da necessidade que a alma precisa passar por uma sociedade desta ou daquela característica, e tem a ver com a questão também da lei de justiça. Por quê? Por exemplo, imagine uma pessoa que tenha um ensino, vou pegar aqui um exemplo da educação, tem um ensino precário, tem boa vontade, mas ela não é nenhum gênio e teve um ensino precário. Mas ela quer, por exemplo, ir para um grupo de estudos para concursos avançados, uma escola de estudo, um concurso preparatório avançado. Quando ela chegar nesse curso, ela vai fazer perguntas, ela vai fazer questionamentos que aquele grupo inteiro já não tem mais. E, de uma certa forma, vai atrapalhar a dinâmica ali. Isso do ponto de vista intelectual. Do ponto de vista moral, a mesma coisa. A alma tem gostos, tem preferências morais que muitas vezes uma pequena preferência dessa, que não seja nada de absurdo, mas para uma sociedade moralmente muito avançada, já seria vista como um pária, seria visto como um ser com ideias desprezíveis. Por exemplo, vamos pegar aqui, imagina um exemplo, uma sociedade onde todos se respeitam, onde todos se amam, e alguém quer ter o direito de rir de uma certa dificuldade, uma certa limitação física de alguém. Ela não quer magoar a pessoa, mas ela quer ter o prazer de rir, ela quer ter o prazer de fazer uma piadinha, ela quer ter o prazer de certas brincadeiras levianas, que aquelas pessoas já não estão mais nesse estágio. Então, ao aquela pessoa chegar ali no ambiente, ela já modifica o ambiente. Então, ela pode escolher, isso é, pode querer, ela pode ter também a possibilidade de crescimento, mas às vezes não se ajusta. Então, essa é uma questão muito importante. Em primeiro lugar, tem que estar no mesmo grau de elevação. Por quê? Porque senão pode causar problemas, como tem um caso na Revista Espírita de um espírito inferior que pediu para reencarnar na Terra. Mas ele aqui encarnado, ele fez tantas maldades, tantas coisas que, vamos dizer assim, para nós já era bizarrice. E olha que nós somos bem atrasados, né? Já eram bizarrices. E ele, quer dizer, se enrolou. Aí vai ter que expiar todas essas maldades que ele fez neste planeta aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem a liberdade de escolher, tem a necessidade do espírito passar, mas tem a lei de justiça, em que diz, neste local não é possível. E é aquela questão, né? Os bons podem ir onde estão os maus? Sim. Os maus podem ir onde estão os bons? Não, porque senão levariam a sua perturbação para o ambiente. Então, essa é uma questão muito interessante. Mas temos relatos de que quando os espíritos bons vão nas regiões trevosas, eles sentem influência. Não, sente influência nenhuma. Se sentiu influência de terceira ordem igual a todo mundo. Não existe isso. O espírito ele ficou incomodado porque o ambiente era assim ou assim. Não, isso aí é porque ele é espírito de terceira ordem, a influência da matéria sobre o espírito.
Vamos falar as coisas claras como são. Então, nada disso. Os bons podem ir onde estão os maus. Os maus é que não podem levar a sua perturbação para os bons. Pergunta 184A. Continuação. Se o espírito nada pedir, o que é que determina o mundo onde ele reencarnará? O grau de sua elevação. Então, aquilo que nós falamos. Tem a liberdade de pedir, tem a sua necessidade do que passar, mas acima de tudo tem a lei de justiça. Então, ele vai para um grau de acordo com o seu grau evolutivo. É assim que se fazem nas escolas, né? Não adianta você botar uma criança muito avançada numa turma vamos dizer assim, de baixo rendimento, porque ela vai ficar entediada. Também não adianta botar uma criança de baixo entendimento numa turma muito avançada, porque ela vai ficar deslocada. Então, o grau de elevação vai dar a paridade das necessidades, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista intelecto-moral, para que ele possa se desenvolver. Então, essa é a questão fundamental. Então, sobretudo, o grau de elevação.